alegria, irmãos. Que bom estar nesse culto. Que bom estar aqui diante do Senhor. Que bom, que bom, que bom. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Quero pregar aqui um texto tão conhecido, tão mencionado nas nossas igrejas. Capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 31. Vou ler até o final deste capítulo, a partir do versículo 31. E eu quero muito que você me acompanhe. Eu creio que o Senhor tem coisas para ministrar nas nossas vidas. Romanos capítulo 8. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tome seu assento, por favor. Eu não sei se você já percebeu, talvez você já tenha esse hábito como eu, de quando interagir no WhatsApp, tem horas que você escreve, mas muitas vezes é necessário um áudio. Por quê? Porque a letra às vezes não vai passar a alegria ou a tristeza, não vai passar a importância de algo que você está compartilhando. No áudio você passa a entonação da voz, é ou não é? A entonação já diz muito. Quando você fala assim, que alegria receber você, você escreve assim, que alegria receber a sua mensagem, que bênção que você veio. Você pode até botar 3 pontinhos de exclamação, mas é diferente quando você fala no áudio. Uau, que alegria, que bênção, estou me alegrando com você. É ou não é diferente? Confessa aí, amém? Eu acho que se tivesse naquela época áudios, WhatsApp, o Paulo não escreveria, ele falaria em áudio. E eu penso que, eu visualizando esse texto, eu imagino que esse era um dos textos que ele não falaria com uma letra seca. Parece que quando lermos fica um pouco seco. Eu acho que ele daria uma entonação gigantesca, principalmente nessa parte final, quando ele diz, pois porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho que ele seria um pouco mais pentecostal. Eu me esforcei aqui um pouco. Mas eu penso que só a construção, ele enumerando que poderia separar e dando essa resposta, fora todo o início,
né, desde o início, que diremos então à vista dessas coisas? Paulo estaria falando isso com muita empolgação. Paulo estaria no azeite, como alguns falam, né? Aí no azeite. Paulo estaria aqui no azeite. A letra talvez aqui não conseguiu manifestar o que Paulo tinha quando escreveu. Como em Romanos capítulo 12, quando ele também vai glorificar ao Senhor, no meio dos escritos, ele está escrevendo, falando sobre graça, falando sobre o povo de Israel, falando sobre onde o povo de Israel se encaixa no plano de redenção. E quando ele chega lá no final do capítulo 12, no capítulo 11, ele faz o que se chama de doxologia, né? Porque por ele, para ele, não, começa assim, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Você acha que como Paulo estava escrevendo aqui? Ele estava no meio do ensino, no meio da carta. Ele está falando sobre o futuro de Israel. Ele está expondo as revelações que ele recebeu de Deus, mas ele dá uma pausa, é como se ele rasgasse assim no meio do ensino, dobrasse os joelhos, louvasse ao Senhor de mãos aos céus, apontando para ele, e começa a adorar no meio dos escritos. Ó profundidade de riquezas, como se pausasse. Imagine uma plateia enorme dentro de uma igreja e ele pregando, e daqui a pouco entra a música, ele louvando. Eu vejo assim esse texto aqui. E Romanos capítulo 8, do qual eu li, eu vejo também Paulo ele dando uma enorme importância, dando uma gravidade que eu acho que poucos ainda captaram. E eu oro para que hoje, no Espírito, com o Espírito Santo, a gente venha a regular nossa visão nesse entendimento, quão importante, quão grave, quão necessário, quão essencial é essa parte do texto de Romanos capítulo 8. O primeiro bloco, do versículo 31 ao 34, vemos aqui um Deus se apresentando em busca do homem. Eu já disse uma vez aqui de que a diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões é que todas as demais religiões aparece o homem em busca de Deus. No cristianismo é Deus em busca do homem pecador, o homem falho, o homem iníquo, o homem que, já condenado para um inferno, um homem que não tem condições de se relacionar com Deus Santo. Mas esse Deus que ao mesmo tempo é santo, é amoroso, e ele está atrás desse homem. E nesse primeiro bloco, do versículo 31 ao 34, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que vemos aqui? Um Deus obstinado de nos querer, um Deus que está determinado a ter um relacionamento comigo, com você, um Deus que fez de tudo, sacrificou o que pôde, foi até as últimas consequências, não mediu esforços, um Deus que não economizou, o Deus que deu o maior e melhor presente à humanidade, deu a si mesmo, deu o seu filho. Deus fez tudo o que podia para estarmos unidos com ele. Consegue entender isso? Como é que você reagiria a isso? Me diga agora, como é que você reagiria a uma pessoa bondosa contigo? Como é que você reagiria se hoje uma pessoa parasse você e falasse assim: eu vou te dar uma casa própria de um valor de R$1 milhão, é teu e você não vai pagar nada, por pura bondade? Como é que você reagiria com uma pessoa que olha para você e quer ser bom com você e manifesta essa bondade muito expressivo, de uma forma bem expressiva? Como é que você reagiria?
Tá. Obrigado. Penso que alguns reagiriam assim, mas eu tenho certeza que você e eu não reagiremos assim. Eu acredito que quando a pessoa manifesta bondade conosco, no mínimo você abre um sorriso, depois você dá um abraço, e quando sai da presença dele, você começa a pular. Eu ganhei, eu consegui tudo que eu queria, ganhei uma bolsa. Não sei se você tomou conhecimento de uma senhora que por anos ela foi reitora de uma universidade de medicina lá nos Estados Unidos. E ela ganhou uma pensão que ela não sabia do marido que morreu. Uma pensão milionária. Você sabe o que ela fez? Ela pagou o curso de medicina de todos os anos, 5 anos de medicina, para todos os alunos da faculdade. A faculdade ficou apavorada, foi notícia global. Como que essa mulher se tornou milionária e tudo que ela queria fazer era manifestar bondade às pessoas. Imagine agora você nessa faculdade. Consegue entender isso? É isso que Paulo está tentando fazer captar na nossa vida. Esse Deus generoso, esse Deus bondoso, esse Deus que não economizou, esse Deus que investiu, esse Deus que se derramou, esse Deus que foi atrás. Esse Deus que não só se interessou pela sua vida, mas foi atrás de você. É esse Deus que Paulo, aqui nesse bloco, os primeiros versículos, está tentando mostrar. E ele diz mais, não apenas nos deu o seu Filho, ele nos dará graciosamente, Paulo que registra, e eu acredito na palavra de Deus, graciosamente todas as coisas. Aleluia. Você podia dar um glória a Deus por isso. Aí ele termina dizendo, mas ainda nenhuma acusação vai ter efeito sobre a sua vida. Você já viu quantas vezes nós somos acusados? Primeiro nível de acusação, a nossa própria consciência. Claro que se eu pecar, a consciência tem que estar ativa para me acusar e me levar ao arrependimento. Via de regra, o diabo atua nesse pequeno espaço de tempo, quando a culpa está dentro de você. Ele quer manipular a culpa, ele quer prender você na culpa, ele quer dizer que você não tem condições, ele não quer que você chegue ao nível do arrependimento, ele quer te segurar ali naquele tempo de culpa, de dizer assim, eu não consigo, eu não posso, ele quer te segurar ali, mas em nome de Jesus, essa consciência pesou em você, te acusou, o que você faz? Arrependa-se, confesse e alcance a graça de Deus. Qualquer acusação, não tem acusação, tem um diabo que vai te acusar, tem pessoas que vão te acusar, mas quando tiver essa acusação, se você estiver ligado a ele, você está blindado nesse momento. É isso que ele está dizendo. Eu tenho tanto zelo por você, eu fiz de tudo para ter você comigo, e eu vou fazer de tudo para que você permaneça comigo. Você podia aplaudir o Senhor agora por isso. Eu não sei como você está, mas eu estou muito empolgado para pregar essa mensagem aqui. Porque eu senti o peso da alegria e a alegria desse Deus comigo. Eu senti um Deus alegre e vibrando quando me viu, eu me voltando para Ele, quando em 7 de setembro de 97, eu estava retornando aos braços do Pai. Quando eu li esse texto, eu consigo enxergar esse Deus vibrando, celebrando. Por isso que a Bíblia diz, Jesus falou que é um pecador que se arrepende. O que acontece? Festa, tem festa no céu. Se um pecador se arrepende, não tem coisa mais importante no céu que possa acontecer. Deus dá logo uma festa. Uma festa logo. Por quê? Ele está dizendo assim para todos os anjos, para os seres angelicais, compartilhando com o Espírito, com o Filho, olhando, um sorrindo para o outro e falando assim, viu? Valeu a pena, filho, você ter ido lá e você ter morrido na cruz. O filho olha para o Espírito, viu, Espírito? Está valendo a pena você convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E um olha para o outro e celebram e festejam, porque está dando certo o plano da salvação. Aleluia, aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Deu certo, está dando certo. Deus investiu pesado na sua vida para ter você com Ele. Da próxima vez que você se sentir tentado, da próxima vez que Satanás dizer para você, você é fraco, você não pode. Lembre-se de que Deus investiu com muita força, com muita determinação. Ele foi uma palavra que eu usei aqui, obstinado. Sabe o que é isso? Desejo demais você. Esse é o Deus que foi apresentado nesse primeiro bloco.
Que Deus é esse? Romanos capítulo 5, alguns capítulos anteriores, Paulo descreve assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Que alegria, fez de tudo por mim e por você. Mas o texto não para aqui, esse texto tem uma sequência. Eu disse que o primeiro bloco, até o versículo 34, é apresentando esse amor de Deus, incapaz da nossa compreensão, não conseguimos compreender na totalidade, mas eu penso que nós deveríamos sentir o peso desse amor que nos alcançou. Mas a segunda parte desse texto, a partir do versículo 35, Paulo começa a construir uma outra ideia, que está conectada à primeira, tanto que faz parte no mesmo bloco aqui, mas me parece uma outra ideia, eu quero pregar em cima disso, continuar a pregar, né? Porque eu já estou pregando dentro desse tema. E ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Que até aqui ele está falando do que Deus fez, da parte de Deus para a sua vida. O que Deus, como Deus manifestou esse amor para cuidar de mim e de você. É isso que é isso que Paulo está escrevendo. Como Deus se doou e se esforçou para ter eu e você com ele. Agora, a partir desse versículo 35, uma outra parte, Paulo está falando de si e da igreja. E ele está nos dando um insight. Paulo está aqui me dando uma ideia. Paulo está dizendo assim: olha, assim como Deus, ele doou tudo da vida dele, para mim e para você, ele quer que minimamente eu faça algo. E esse algo está aqui que Paulo fala. Não deixe que nada separe você daquilo que custou caro para Deus. A minha união com Deus foi caríssima. E Paulo está dizendo: não deixe que nada separe esse preço, esse valor. O investimento foi tão pesado, não deixe que nada separe você dessa união. E ele começa a enumerar algumas coisas que poderiam ter força para nos tirar de Deus. Observe aqui, eu quero que você me acompanhe, não perca esse raciocínio dessa mensagem. Como eu já disse, o primeiro bloco, Paulo apresenta um Deus determinado a ter um relacionamento conosco, e como ele fez de tudo, ele sacrificou tudo que ele poderia, foi até as últimas consequências, deu de si mesmo, deu seu filho, fez tudo que poderia, e conseguiu, te alcançou, me alcançou, e ainda tem mais, ele quer preservar essa unidade. Essa é a parte de Deus. Agora entra a minha parte, a sua parte, a minha contrapartida, aquilo que eu devo fazer. E a partir desse bloco aqui para baixo, do versículo 35 para baixo, o texto explora isso. Paulo começa a enumerar o que eu e você devemos ter cuidado, devemos ter zelo. O que eu e você temos como nos preocupar. A preocupação que eu e você devemos ter para não romper esse relacionamento. Olha aqui a lista. Eu vou ler para que a gente pense e trabalhe um pouco mais aqui nessa mensagem. Olha o que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele continua, essa é a lista. Paulo está dizendo: Deus fez de tudo para ter você comigo, com ele. Deus fez de tudo. Agora a sua parte, olha aqui, não deixe que nada te separe de Deus. Essa é a primeira parte da lista. Tem uma outra parte da lista. Diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Esta lista, que é enorme, que ele enumera, tem duas grandes partes. Nós podemos qualificar em duas partes. Não deixe que nada te separe de Deus. As coisas ruins da vida não podem separar você de Deus. Aí ele diz que é coisa ruim. Ele enumera tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, espada, nudez. Não deixe que isso roube você de Deus. Não deixe que as coisas que acontecem na sua vida, e nós não podemos ter controle de tudo na vida, por mais que sejamos cautelosos, sempre nós teremos uma eminência de algo que vai sair do lugar. E nós nos equipamos, nos preparamos para que não seja, não soframos com desastres, nada disso. A gente se preocupa. Sexta-feira estava aí, um alerta de uma chuva, de um temporal gigantesco. E qual foi a precaução? Ponto facultativo para os setores públicos, orientações, alertas para que as pessoas fiquem em casa. E aí a gente se precaver de não ter eventos de tragédias, evitar isso. Mas os micro eventos, eu não consigo me livrar de todos eles. Há 2 meses atrás, lá em algum pico de luz, queimou meu micro-ondas, meu ar-condicionado, minha geladeira, e o filtro começou a parar de funcionar também. Fala aí, gente. De uma vez só, geladeira parou, o micro-ondas parou, o ar-condicionado parou e o filtro querendo parar. Eu falei, gente, e agora? Fiquei ilhado. Como a gente depende. Aí eu falei para a Soninha, ela ficou meio inquieta, eu também. Eu falei assim, amor, é a revolução das máquinas. As máquinas estão conspirando contra a gente. Elas querem nos derrubar, mas isso não vai roubar a nossa paz. Chama o fulano, chama o cicrano, compra um micro-ondas e vamos lá. Tem coisas, quantas vezes você começa a semana bem programado, está lá na sua lista, vou fazer isso, aquilo, vou no banco, aí quando chega no banco esquece o cartão, a senha é bloqueada, a agência muda. Não é? São micro-eventos da vida que não está dentro do seu pacote das coisas certinhas. Pode te tirar, como é muito comumente falado, tirar da graça. Quem já ouviu essa expressão? Pastor, essa semana sair da graça. Saia não, em nome de Jesus. Saia não, é o que Paulo está nos ensinando. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele faz essa lista de coisas ruins, mas ruins mesmo. Tribulação, perseguição, fome, nudez. Tem tribulações que se agravam mesmo para valer. Mas ele dá uma outra lista. Ele não dá só a lista das coisas ruins. Ele dá a lista das coisas boas. Que ele fala assim, depois, em tudo, porém, somos mais que vencedores. E aí ele começa a dizer, que nem, estou bem certo, que nem a morte ainda é ruim, mas ele diz da vida. A vida não pode me separar de Deus. Os anjos não podem me separar de Deus. As coisas do presente, os sonhos não podem me separar de Deus, o porvir. Poderes não podem me separar de Deus. A altura, profundidade, qualquer outra criatura. Paulo está querendo trazer um conceito de algo que poderia separar. Aí ele não consegue alcançar bem, e ele já bota no geral, profundidade, altura, nada pode nos separar. Nem coisas boas, nem ruins, ou algo que se equipare a isso. Irmãos, nesta noite, a minha pregação, a nossa reflexão nesse texto é: o que está tentando te roubar de Deus? O que está ganhando, tendo sucesso na tentativa de te separar de Deus? Coisas ruins? Coisas boas? Nenhum de nós estamos isentos de acontecer coisas ruins. E nenhum de nós estamos isentos também de acontecer coisas boas. Mas será que tem algo separando e roubando você de Deus? Tem algo que está diminuindo a sua
frequência numa oração, uma frequência na leitura da palavra? Será que tem algo que está minando a sua fé, tirando aquela paixão, prazer de estar com Deus? O que será? Esse texto me ajuda. Paulo está tentando nos ajudar a pensar das possibilidades que existem para nos tirar de Deus. E nos dias de hoje, o que está ganhando força e está te roubando de Deus? São redes sociais que estão te roubando de Deus? São conceitos errados lá do mundo que está te roubando de Deus? São desejos que estão te roubando de Deus? São intrigas que estão te roubando de Deus? Eu posso até colocar a culpa na situação, em alguém, posso colocar a culpa na igreja. Mas você sabe muito bem, lá no fundo da sua alma, que eu estou me permitindo que tal situação, circunstância, me separe de Deus. Essa noite é uma noite de reparar os caminhos que Deus já preparou para que você tenha acesso a Ele. Sabe aquele caminho fácil? Sabe aquela conexão fácil? Linguagem de internet. Linguagem de internet é a seguinte: boa conexão. Como é que está a internet? Está boa. De vez em quando, agora eu parei, mas de vez em quando eu ia lá no Rafael. Rafael, como é que está a internet? Está boa. Aí tinha dia que tá ruim. Aí você está precisando da internet para resolver coisas. Já viu como a gente ficou dependendo desse negócio da internet? Aí você está ali, aí daqui a pouco a conexão ficou fraca. Algo obstruiu, mau tempo, seja o que for. Aí você chama um técnico, aí tem que dar um reset lá no modem. Mas a internet deixou a conexão fraca. E aí você não consegue ter uma boa comunicação. Vamos ilustrar isso com nossa vida com Deus? Como é que está? Uma pergunta reflexiva para mim. Como é que está a minha conexão com o Pai? Ela está boa? Se essa pergunta viesse do céu, se os anjos, eles pudessem se comunicar, eles não têm essa autorização, a menos que seja enviado pelo Pai, mas pudessem se comunicar e perguntasse: como é que está a sua conexão com o Pai? Se alguém no mundo perguntasse para você: como é que está? Está boa? Está fraca? Está sem conexão? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa mensagem é uma mensagem que Paulo está falando empolgado. Paulo não está falando apreensivo. Paulo está falando com uma alegria. Olha, nada vai nos separar. Nada, absolutamente nada. Paulo, ele se enche de uma convicção. Paulo se enche de uma determinação. Paulo eleva o nível de desejo de Deus. Desejo de Deus está aqui. Ele aumenta um pouco mais o som. Ele aumenta um pouco mais essa força, essa vontade de andar com Deus. E hoje, nessa noite, eu penso que o Espírito Santo quer que a gente acompanhe Paulo. Entre na onda de Paulo. Se Paulo está falando: bora, quem nos separará do amor de Cristo? Por muito mais, nós somos mais que vencedores por muito mais coisas. E Paulo está nos elevando: venha, me acompanhe, vamos embora. E o desejo do Espírito Santo é que a gente não fique aqui sentado apático olhando: ah, Paulo, que bom, você é um cara incrível. Não, Deus, o Espírito Santo quer me empurrar e dizer: eu também vou nessa, vou entrar nessa onda, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero que a minha vida com Deus tenha uma conexão forte. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor por isso? Uma entrega total, não uma entrega razoável. Tudo que Deus espera de mim, de você, é uma entrega total. É um coração em chamas. Deus quer o seu coração em chamas. Tudo que Deus espera de mim, você, é uma alma desejosa dele. Quando acordar e dizer assim: quero muito falar com o Pai, quero muito ouvir a voz do Pai. Hoje, na parte da tarde, eu peguei a Bíblia. Eu já tinha lido o texto de hoje, mas queria mais. Eu fui ler um pouco mais de Efésios. Depois avancei para Colossenses. Depois fui lá em Apocalipse.
Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Deus quer que a gente eleve esse nível, essa vontade, aumente a vontade. Pronto, está aqui, aumente a vontade. Chega de deixar as coisas maiores ou menores te separar, tirar essa vontade de Deus. Você sabe que tem pessoas que quando está chovendo, não sei se está muito frio, hoje não vou orar. Hoje está muito chovendo, não vou para a igreja. E eu respeito todas as pessoas, sabe? As pessoas faltam e eu fico em paz, eu não fico, puxa, claro, a preocupação do pastor existe. Mas eu fico pensando, como é que Deus olha? Você deixou hoje a perseguição te separar. Você permitiu hoje uma aflição. Eu me lembro de já me comunicar com algumas pessoas que dizendo assim, pastor, não tenho forças de orar, não tenho forças de estar na casa do Senhor. Vá olhando a casa do Senhor como um hospital. Quando você não está bem, o que você faz? Você está muito mal. Você vai aonde? No hospital. Vai procurar um médico. Quando você não estiver bem, sabe onde você tem que reabastecer a sua vida emocional, sua vida pessoal, sua vida espiritual? Sabe onde é? Casa de Deus. Presença de Deus. O hospital do Senhor, dizendo, Deus, hoje eu não estou bem, Deus, eu fui afetado por uma ira, Deus pegou em mim, eu não quero me separar de ti, isso não vai me separar, eu quero a tua presença, eu quero ouvir tua voz. Deus quer que nós tenhamos essa vontade, esse desejo de caminhar com Ele. Deus quer que essa vontade não se perca, não se apague amanhã na segunda-feira, na terça-feira, durante a semana, que a gente continue com esse mesmo desejo. Estou bem certo que nem vida, coisa boa, a vida não é coisa boa, viver não é bem, amém? Você viver sem dores, viver aí sem as preocupações, contendia, olha aí, dá um sorriso aí, gente, contendia, coisa boa, irmã. Contendia, tá devendo nada, tá lá direitinho. Já pensou? Se fizesse parte daquela faculdade que eu falei, lá nos Estados Unidos, a diretora falou, a faculdade está paga todinha de medicina. Até a formatura ela deixou paga. Impressionante. Esse sentimento é o sentimento que Deus quer que você tenha em relação a Ele, apesar de acontecer coisas ruins ou boas. Aconteceu coisa boa, eu já estou adorando o Senhor, já estou glorificando, vou glorificar mais, mas o meu nível de exaltação, de gratidão, de adoração já está aqui em cima. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Já está aqui em cima. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. O que está nos roubando de Deus? Tem aqui um mecânico que mexe no meu carro, no meu ônibus, Mateus, pronto, já dei a dica. Mecânico é com ele. Não é eletricista, mas ele sabe o que eu vou falar. Tem hora que dá problema na parte elétrica. Aí você não consegue identificar, cara, é alternador? Não, não é. Cara, é bateria? Não, não é. Aí alguém já falou assim, um eletricista, cara, tem alguma coisa roubando energia. É ou não é, Mateus? Já, né? Não tem um diagnóstico assim? Tem alguma coisa roubando energia, tem que achar. Vamos achar, tem que ir no chicote todo, de ponta a ponta, pode ser um fio descascado colando no metal. Está roubando energia do carro. A minha oração é que hoje a gente tenha essa preocupação de diagnosticar em nós mesmos aquilo que pode estar roubando energia espiritual, que está tentando nos tirar de Deus, que está tentando interromper aquele ímpeto, aquela alegria do Espírito, a alegria da salvação. Davi sentiu isso na pele. Quando ele pecou, ele escreve o Salmo 51 e ele pede tanta coisa a Deus. Irmãos, e naquele quebrantamento, Davi diz, ai-me a alegria da salvação. Eu não consigo viver sem essa alegria da salvação. Salmista, adorador. Como adorador vai adorar sem um elemento salvação, sem um elemento alegria? Eu quero copiar Davi.
Eu quero dizer, Deus, eu quero estar contagiado pela tua presença. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar. As coisas ruins e as coisas boas. É isso que Paulo quis nos alcançar. Eu quero hoje, nessa noite, que você feche os olhos e reflita junto comigo. Faça agora esse diagnóstico. Diga agora para você mesmo, Deus, eu sinto que algo está me roubando de ti. Eu percebo que não há o calor espiritual que estava antes. Sabe aquele calor que ferve por dentro? Sabe aquela atração, se sentir atraído por Deus? Eu me sinto atraído por Deus, eu me sinto atraído pelo conhecimento da palavra de Deus. Quero conhecer mais a palavra de Deus. É isso que eu estou falando. Enquanto nós vamos cantar essa música, eu quero que você fale com o Pai. E se você quiser vir à frente, espontaneamente, eu queria falar assim, eu acho que toda a igreja pode vir à frente. Eu não estou falando de vir à frente, você vai se reconciliar com Deus, não estou dizendo isso. Mas você quer aquecer um pouco mais, eu quero aquecer mais um pouco. O altar é para isso. Eu quero me aquecer mais. Eu quero tirar impurezas da alma. Eu quero tirar aquilo que me tornou lento na fé. Estou lento. Eu estou lento para dar resposta. Deus fala comigo, eu ainda não respondi à altura do que Deus falou. Hoje Deus está falando mais uma vez, está falando comigo. Ele investiu muito, investiu pesado, investiu sem preocupar no que ele iria perder. Ele quis perder, ele falou, vou dar o meu filho. Mas ele sabia que ele não iria perder, ia tê-lo de volta. Mas ele deu o melhor. Ele se lançou e falou, é isso. Eu vou dar o melhor que eu tenho do céu. Eu não vou economizar, eu não vou medir esforço. Eu vou fazer tudo que eu posso para tê-los comigo. Como eu quero eles, como eu quero. Aí Jesus morreu, ressuscitou, aí ele vai ao encontro dos discípulos. Quando ele se depara com aqueles discípulos, ele dá uma olhada, aí ele dá uma olhada, ele dá um vislumbre assim, ele olha no total. Tem 2 ali correndo, vão correr lá. Espírito, aguenta aí, tem que ir lá. Aí vai lá, 2 a caminho de Emaús, não, ele não pode se perder. O preço foi alto, não vou deixar ele se perder. Vem cá, aí vou caminhar. Aí gasta tempo. Ele como se tivesse uma pausa na pauta dele. Há uma pauta em andamento. Eu tenho que fazer isso, 40 dias. Mas ele dá uma olhada, tem 2 indo. Não, tem que ir lá. Ele vai lá e anda, dizendo, eu não posso perder. O preço foi muito alto, foi muito caro. O coração começa a arder. Depois do coração arder, os olhos se abrem. Sabe o que Deus quer de mim e você? Corações ardendo e olhos abertos para Ele. Não basta só o coração arder, os olhos têm que estar abertos. Percepção sobre o que Ele está fazendo. Olhos abertos é isso. A percepção do todo, a percepção da presença dEle, a percepção da obra dEle em mim e ao redor de mim. Feche os olhos agora. Eu quero que você ore comigo. Se você tem essa vontade, pastor, eu quero hoje, num ato de um ímpeto. É como se tivesse assim, chega, eu não vou deixar, eu vou ter esse nível de vigilância. Eu quero elevar aqui essa vontade por Deus, esse desejo de andar com Deus. Não quero perder mais esse desejo. Você quer fazer isso? Venha ao altar aqui orar comigo. Vem aqui, vamos orar juntos. Eu também quero, eu também vou dizer a mesma coisa. Já estou de joelhos aqui. E eu quero fazer essa oração de joelhos. Mas nós vamos louvar primeiro. Enquanto louvamos, você pode fazer isso. Você quer ajoelhar onde você estiver. Dizer, Deus, me perdoe, eu não quero que a angústia, que a fome, que os problemas da vida me separem de Ti. Não quero permitir mais, nunca mais, nunca mais. Aleluia.